Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, irmãos. Estamos em nossa casa, estamos alegres. Poder estar mais uma vez aqui com os irmãos. Agora eu posso dizer isso, né? Poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, né? Ficou meio escassa a nossa presença aqui, mas é sempre um prazer estar juntamente com os irmãos aqui, revendo os irmãos e podendo adorar o Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade. Hoje aí um feriado, né? Primeiro de maio, dia do trabalho, e os trabalhadores estão em suas casas, mas o Senhor nosso Deus é aquele que trabalha em favor daquele que nele espera e não tira folga. Deus, graças a Deus ele não tira folga, né, irmãos? Por isso que nós estamos aqui. E a nossa alegria está na casa do Senhor, adorando a Deus, exaltando a Deus e podendo desfrutar das bênçãos que Ele tem para a nossa vida. E eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no versículo tema da nossa campanha, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 37. É um versículo bem conhecido da igreja e um versículo que nos alegra quando nós lemos ele. Diz assim: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores. O tema da nossa campanha: em Cristo somos mais do que vencedores. Talvez você não teve a oportunidade ou não observou quem está à sua direita, à sua esquerda, quem está à sua frente ou quem está à sua retaguarda, mas eu quero te dizer, independente de quem seja esta pessoa, você está rodeado, ladeado de alguém mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós estamos aqui reunidos, irmãos, e podemos dizer que nós somos mais do que vencedores. Por isso, nós adoramos o nome do Senhor nosso Deus. Quando nós observamos a história da humanidade, nós vamos ver que Deus, quando Ele vai criar e formar o homem, Deus tinha o propósito, Deus iria criar e formar um homem mais do que vencedor. Deus não criou o homem para a derrota, Deus não criou o homem para perder, mas Deus criou o homem e a mulher para serem vitoriosos. Por isso diz a Bíblia que Deus, antes de criar o homem, Ele para e diz: olha, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o nosso Deus é um Deus vitorioso. O nosso Deus é um Deus que não perde batalha. O nosso Deus é o Deus da vitória. E se nós fomos criados à sua imagem e semelhança, nós também fomos criados para a vitória. Deus, quando Ele cria o homem para a vitória. Mas que vitória é essa, irmão? A vitória de ter a glória de Deus na sua vida, a vitória de ter a presença de Deus na sua vida. Diz a Bíblia que na viração do dia, Deus descia para visitar o homem, e vitória na vida do homem é ele ter a visitação de Deus na sua vida. Vitória na vida do homem é ele ter a palavra de Deus em sua vida. Vitória na vida do homem é ele ter o cuidado de Deus ao seu favor. Vitória na vida do homem é ele ter Deus olhando para ele todos os dias da sua vida. Por isso o homem, quando foi criado, ele era mais do que vencedor, porque Deus tinha um cuidado todo especial com aquele homem. Mas eu quero te dizer uma coisa: ser mais do que vitorioso é uma escolha do homem e não apenas uma escolha de Deus. Deus escolheu fazer o homem à sua imagem e semelhança, fazer um homem vitorioso, mas cabia ao homem permanecer mais do que vitorioso. E como o homem permaneceria mais do que vitorioso? Guardando a palavra de Deus, porque só é mais do que vitorioso aquele que guarda a palavra de Deus. E Deus deu uma ordem a Adão, o homem que ele criou, disse: olha, você pode comer
de toda árvore que está no jardim, mas a árvore da ciência do bem e do mal, dela você não comerá, porque o dia que dela você comer, você morrerá. E morte é derrota, não é vitória. Então o homem tinha a opção de ser mais do que vitorioso ou ser um derrotado. Ser um campeão ou ser um perdedor. Ser um vencedor ou ser um vencido. E hoje é da mesma maneira, irmãos. Você escolhe ser mais do que vencedor ou ser um derrotado. É a tua escolha que vai determinar a tua vitória. É a tua escolha que vai determinar a bênção de Deus na tua vida. É a tua escolha que vai determinar o cuidado de Deus para contigo. É a tua escolha que vai determinar as promessas de Deus na tua vida. É a tua escolha que vai determinar o agir de Deus ao teu respeito. Deus não mudou. É da mesma maneira. E aí eles continuam a sua vida, vida de mais do que vitoriosos. Deus vinha, falava com o homem. Deus vinha, visitava o homem. Deus vinha e tinha comunhão com aqueles homens. Que vitória mais eles poderiam ter, a não ser a presença de Deus ali naquele jardim. Mas um dia, a serpente vem e começa a conversar com Eva. E diz, olha, foi assim que Deus disse, de toda árvore você não pode comer? Ela disse, não foi bem assim que Deus disse. Disse Deus que eu não poderia comer e nem tocar. Deus não disse que não poderia nem comer e nem tocar. A mulher já estava deixando de guardar a palavra de Deus. E quando nós deixamos de guardar a palavra de Deus, a derrota já está nos rodeando. Já começamos a deixar de ser mais do que vencedores. Quantas pessoas que você já ouviu dizer que tinham promessa de Deus, tinha chamada de Deus, Deus já tinha usado, Deus já tinha feito, Deus já tinha falado que ia aumentar, ia fazer isso e aquilo, e hoje estão derrotados. Por que estão derrotados? Porque esqueceram da palavra que Deus lhe disse. E aí então, ela come da árvore que Deus havia dito para não comer. E dá ao seu marido, e ele também comeu. O diabo não forçou, o diabo não colocou na boca deles, apenas deu uma sugestão. Assim como Deus também deu uma sugestão. Deus não força você a fazer algo. O diabo também não força você a fazer algo. Ele te dá a sugestão. Cabe a mim e cabe a você escolher a coisa melhor para a nossa vida. Se você escolher ser mais do que vencedor, você será mais do que vencedor. Se você escolher ser mais do que vencedora, você será mais do que vencedora. A tua escolha vai determinar a tua vitória, irmão. É normal nós escutarmos em nosso meio, o fulano caiu. O fulano de tal, você lembra do fulano de tal? Ele caiu. Não, irmão, há uma grande diferença entre cair e o se jogar, porque o homem escolhe o que ele quer fazer da sua vida, a mulher escolhe o que ela quer fazer da sua vida. Há muitos que não caíram, mas se jogaram, esqueceram da palavra de Deus. Irmão, irmã, não esqueça daquilo que Deus te disse, não esqueça daquilo que Deus te deu de sugestão, não esqueça o que Deus está te pedindo, não esqueça o que Deus está te mandando. Se você não esquecer, Ele também vai fazer grandes coisas na tua vida. Aleluia. E aí eles escolheram a coisa errada. Perderam, deixaram de ser mais do que vencedores, perderam a glória de Deus. Paulo ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, que o salário do pecado é a morte, e morte é a derrota. E esse gens do pecado, ele entrou na humanidade para fazer da humanidade derrotados, vencidos, caídos, abatidos, prostrados, longe da glória de Deus. Mas, irmãos, eu quero te dizer uma coisa: Deus já tinha um plano de redenção, Deus já tinha um plano de vitória para o homem.
Deus não improvisou ali uma vitória. Eu quero te dizer que Deus não age por improviso. Deus já tem tudo certo para a tua vida. Já está armado a tua vitória. Já está armado a tua conquista. Deus não vai improvisar nada. Deus já está armando a salvação do teu filho. Deus já está preparando a salvação do teu marido. Deus já está preparando uma porta aberta onde não tem porta. Deus já tem um plano para te dar vitória. Deus não age de improviso. Deus não ficou pensando, e agora o que eu faço? E agora como é que eu vou fazer? Eu criei o homem à minha imagem e semelhança, e eu falei para ele não comer, ele comeu, e agora? Ah, irmão, Deus já tinha uma solução. Talvez você está olhando para a tua vida, para o teu lar, para a tua situação, e perguntando, e agora o que é que eu faço? Arabaxuriando, arabacalassúria. Mas eu quero te dizer que Deus já tem um plano para te dar vitória. Deus já tem um plano para te dar uma solução. Deus já tem um plano para te curar. Deus já tem um plano para te levantar. Deus já tem um plano para te encher. Deus já tem um plano para te usar. E você vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus já tinha um plano. O homem abriu a porta para a derrota, mas Deus criou o homem para a vitória. Ele pode cair, ele pode fracassar, ele pode se abater, mas o plano de Deus é vitória. Você pode ter errado, você pode ter falhado, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer que Ele tem um plano para te fazer mais do que vencedor. Deus te chamou para ser vencedor, Deus te chamou para ser vencedora, e você vai ser em nome de Jesus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Vitória. É vitória. Deus te trouxe aqui para te dar vitória, irmão. Deus te chamou para você ser um vitorioso, uma vitoriosa. Mas quando entrou aquele pecado no mundo, esses genes do pecado passam a humanidade. Passa a humanidade. E aí o salmista vai dizer assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo escreve aos Romanos dizendo: todos pecaram e foram destituídos da graça de Deus. Mas Deus, como eu disse, já tinha um plano para fazer o homem vitorioso. Deus não perde, irmão. E Deus também não quer que você perca. Deus não quer que você perca. Por isso que Ele te trouxe aqui nessa noite. E aí Paulo vai dizer: olha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o erro, o pecado, a presença de Deus, o perdão de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a força de Deus, o ânimo de Deus, a coragem de Deus, a ousadia de Deus superabundou. E nessa noite você pode desfrutar dessa demasiada glória, dessa abundante glória, dessa abundância de amor sobre a tua vida, sobre esta graça que está fluindo aqui nessa noite sobre a tua vida, para te fortalecer, para trazer de novo a tua vida ânimo, coragem, alegria de estar na casa do Senhor. Você esteve frio, você esteve desanimada por algum tempo, mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te fazer mais do que vencedor, porque onde abundou o pecado, onde abundou o erro, onde abundou a fraqueza, a força de Deus está chegando agora sobre a tua vida. E se você crê, levante a tua mão e receba a vitória de Deus sobre a tua vida. Arabaxuriando, arabacalassúria. Arabaxuriando, arabacalassúria. Eu quero te dizer, irmão, irmã, que nesses últimos dias Deus está falando com a sua igreja profeticamente. Deus está falando que vai dar vitória, Deus está falando que vai fazer, Deus está falando que vai agir. E quando você ouve a palavra profética que vem da parte de Deus, levante a tua mão, dê um glória, peça para cumprir na tua vida, diga amém, diga assim seja, para que a palavra profética, ela venha a ser uma realidade na tua vida.
Deus tinha um plano de vitória, irmão. Deus chamou o homem para ser mais do que vencedor e o homem vai ser, porque Deus quer assim. E aí, João ele vai dizer, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, seja mais do que vencedor. Seja mais do que vencedor. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. João no capítulo 1 ele vai dizer, olha, Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não quiseram. Eles tinham a opção de ser mais do que vencedores, mas não quiseram. Mas todos quanto o receberam, optaram em receber, Deus deu-lhe o poder. E quem é que tem poder, irmão? O derrotado tem poder? O vencido tem poder? Não, quem tem poder é o mais do que vencedor. Você recebeu Jesus, você é mais do que vencedor. Deus deu poder para você ser feito filho de Deus. Aleluia. Olha aí o plano de Deus se cumprindo. O diabo pensou que tinha vencido, que ia derrotar o homem, mas Deus tinha um plano de vitória. E dá poder a todos quanto querem esse poder de ser chamado, ser feito filho de Deus. Agora, irmãos, quando o homem ele recebe Jesus, o homem que estava caído, o homem que estava abatido, o homem que tinha os genes do pecado no seu espírito, o homem que tinha condenação, quando ele recebe Jesus, ele passa a ter vida, passa a ser mais do que vencedor. Por quê? Porque a condenação do pecado é tirada da sua vida. E agora, quando ele entrega a sua vida a Jesus, o Espírito Santo de Deus entra em sua vida, porque Deus habita em nós pelo seu Espírito. E ele passa a estar então debaixo da lei do Espírito, e passa a ter o favor de Deus para com ele, porque todos quanto estão longe de Deus em pecado, Deus é contra ele. Mas quem recebe Jesus, quem está em Jesus, Deus está em favor dele. A lei do Espírito é uma verdade na vida dele, e o favor de Deus também é uma verdade na vida dele. Por isso ele passa a ser mais do que vencedor. E aí nós vamos pensar um pouquinho, por que que nós somos mais do que vencedores? Porque estamos debaixo da lei do Espírito e com Deus ao nosso favor. Veja o que diz o apóstolo São Paulo, nesse capítulo 8 de Romanos. Vamos meditar só no capítulo 8. Ele diz assim, portanto agora, no versículo 1, nenhuma condenação, e condenação é derrota. Condenação é derrota. Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O homem, ele estava condenado, mas quando nós passamos a estar em Cristo, não há mais condenação. Não tem mais do que te acusar. O inimigo não pode te acusar. Não há mais condenação para a tua vida. Por quê? Estamos debaixo da lei do Espírito. E a lei do Espírito nos faz mais do que vencedores. E aí ele vai dizer que a lei do Espírito nos livra da lei do pecado. Os irmãos sabem que o pecado é uma lei dentro do homem. O homem não quer fazer, mas ele não consegue vencer aquela lei que está dentro dele. Aquela lei faz ele agir daquele jeito. Por isso Paulo ele vai dizer, olha, aquilo que eu queria fazer, eu não conseguia, mas o que eu não queria, quando eu menos esperava, já tinha feito. Porque a lei do pecado estava na vida do homem sem Deus. Mas quando ele entrega a sua vida a Jesus, quando ele está em Cristo, a lei do Espírito livra ele da lei do pecado. E a lei do Espírito traz vida para livrar da lei do pecado, que traz morte. Agora em Cristo Jesus, você tem poder para vencer o pecado. É por isso que você é mais do que vencedor. Você tem poder para vencer o pecado. Você consegue vencer o pecado. Você tem força que vem do Espírito Santo na tua vida para vencer o pecado, irmão. Por isso que eu digo, quem peca não é porque caiu, é porque ele se jogou.
Porque quem está em Cristo tem a lei do Espírito na sua vida. E esta lei livra ele da lei do pecado. Há um poder na tua vida para vencer o pecado. Há um poder na tua vida para vencer o erro. Há um poder na tua vida para vencer o engano. Há um poder na tua vida para vencer tudo aquilo que não provém de Deus. Há esse poder na tua vida, irmão. Você tem que usar este poder para vencer o pecado. Não dê lugar ao pecado. Não dê lugar ao erro. Você, Arabachuriando, Arabacalassúria, precisa escolher ser mais do que vencedor. Deus só faz de vencedores aqueles que querem. Por isso Ele coloca naqueles que estão em Cristo Jesus a lei do Espírito, que é livre da lei do pecado. Não opte pelo pecado. Não opte pelo erro. Não opte pelo falar o que Deus não quer que você fale. Não opte ir onde Deus não quer que você vá. Não opte pegar o que Deus não quer que você pegue. Não opte sair com quem Deus não quer que você saia. Você tem poder para vencer o pecado. Você tem poder para vencer o pecado. Você consegue vencer o pecado. Se esforce um pouquinho mais que você consegue vencer o pecado que te afasta de Deus. Você consegue vencer o pecado que te desanima. Você consegue vencer o pecado que te enfraquece. Você consegue vencer o pecado que vai te minando aos poucos. Você consegue vencer o pecado que vai roubando a alegria de estar na presença do Senhor. Você consegue ser mais do que vencedor, porque o Espírito Santo está em tua vida. Somos mais do que vencedores, porque a lei do Espírito Santo está em nós. E essa lei nos dá vida para vencer. Mas a Bíblia também diz, no versículo 14, que está debaixo do Espírito Santo, nos faz mais do que vencedores, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes sim são filhos de Deus. Somos mais do que vencedores, por quê? Porque somos guiados pelo Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só vai nos guiar para a vitória. Ninguém que é guiado pelo Espírito de Deus pode dizer, olha, o Espírito me guiou para a derrota. Até sendo guiado para a tentação, você é vitorioso. Porque diz a Bíblia que Jesus ele foi para o deserto ser tentado, guiado pelo Espírito de Deus. Não foi, irmãos? Mas ele foi vitorioso, porque foi guiado pelo Espírito de Deus. Ele não foi para o deserto porque ele quis. Ele não foi ser tentado porque ele quis. Ele não deu lugar à carne naquele momento. Ele deu lugar ao Espírito de Deus. E quando damos lugar ao Espírito de Deus, a tentação ela pode vir. As pessoas podem se levantar. O mal pode tentar nos enroscar. Mas nós somos mais do que vitoriosos, porque o Espírito está em nossa vida para nos ajudar, irmão. Mas tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Alguém vai dizer assim, não, aquela pessoa, ela não é crente, mas eu estou assim, comecei a me achegar a ela, conversar a ela, né, tal, a gente está quase assim tendo alguma coisa, porque eu quero ver que se eu começar a namorar com ela, eu trago ela para a igreja. Espera aí. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus? Se está, continue. Continue. Mas se não está, sai fora. Sai fora, porque os que são guiados pelo Espírito de Deus são mais do que vencedores. Tome cuidado com isso. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Às vezes as nossas intenções são boas, mas nós não podemos viver de boas intenções. O homem precisa aprender a viver de toda palavra que sai da boca de Deus. Faça o que Deus está te mandando. Fale o que Deus está te mandando. Vá para a direita se Deus te mandar. Vá para a esquerda se Deus te mandar. Fique parado se Deus te mandar. Mas seja guiado pelo Espírito de Deus para você ser mais do que vencedor. Porque depois não vai querer procurar um culpado. E o culpado sempre, quem é? Quem é sempre o culpado? Deus.
O culpado somos nós, mas nós queremos achar um culpado que é Deus. Ah, Senhor, o Senhor não viu? O Senhor não viu que eu ia comprar esse negócio? Olha aí que porcaria, Deus. Ah, Senhor, eu queria tanto comprar um carro. Olha aí o carro. Cada acelerado é um pipoco. O carro, de vez de ir para frente, vai para trás. E o Senhor não viu? Eu sou teu servo, Deus. Claro. Mas você foi guiado pelo Espírito de Deus. Para ser vitorioso, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Você pode comprar um carro zero, cheio de problema. Mas você pode comprar um fusquinha velho e vai ser uma bênção para a tua vida. Mas se você comprar guiado pelo Espírito de Deus. Tome cuidado, irmão, de boa intenção. Não basta ter boa intenção. Tem que ter a direção do Espírito de Deus para ser mais do que vencedor. Mas estar debaixo da lei do Espírito nos faz mais do que vencedor. Por quê? Porque diz a Bíblia no versículo 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha aí que coisa tremenda. Por que você é mais do que vencedor? Porque o diabo chega até você e diz assim: olha, você errou, você falhou, você não serve para ser crente, olha aí quanta coisa errada você faz, olha aí o que você está assistindo, olha aí o que você está falando, olha onde você está indo, você não serve para ser um crente. E aí vem o Espírito e diz para você: não, você é filho de Deus. Você é filha de Deus, você tem promessa de Deus, Ele vai te perdoar, Ele está te perdoando, Ele está assim na tua vida, você serve sim para ser um crente, você serve sim para ser um salvo, você serve sim para ser um cidadão do céu, e nessa noite Ele está reafirmando que você é dEle, Ele te ama, Ele está contigo, Ele vai te ajudar, e você vai conseguir chegar aonde Ele tem preparado para a tua vida. Dê ouvido à voz de Deus. Você vai conseguir, irmão. Você vai conseguir. Ele está na tua vida para te dar vitória. Nós somos mais do que vencedores, porque Ele está testificando nessa noite que você é de Deus. Você é de Deus. Mas desse jeito, é de Deus, é assim mesmo. É assim mesmo. Você é de Deus e acabou, irmão. Fique tranquilo. Fique tranquila. O Senhor te traz aqui para te perdoar também. E nessa noite o Senhor está dispensando um perdão para algumas pessoas. Deus está reatando a comunhão com algumas pessoas. Comunhão que estavam rompidas, o Senhor está reatando nessa noite por esta palavra. O Espírito está testificando com o teu Espírito que você é filho de Deus. Você vai sair daqui confiante que você é um salvo. Arabachurianda, Arabacarassúria, o Senhor está tirando da tua vida toda dúvida, que há momento que há pessoas que param e ficam perguntando: será mesmo que eu sou salvo? Será mesmo que eu vou para o céu? Arabachurianda, Arabacarassúria. Mas o Senhor está tirando da tua vida toda dúvida e está dizendo que você é dele e ele é teu. Você é salva, ele é o teu Senhor, ele é o teu Redentor. Ele vai te ajudar, ele vai te fortalecer, ele vai te purificar. Ele está trocando as tuas vestes agora. Arabachurianda, Arabacalassúria. Derachurianda, Arabacalassúria. Você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Mas você errou, você pergunta: mas eu errei. Não interessa, você conseguiu chegar aqui nessa noite para ouvir esta palavra. E esta palavra está mudando a tua vida. E tem uma coisa: você não está só. Você não está só, porque está debaixo da lei do Espírito Santo, é ter alguém intercedendo por você. Olha o versículo 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E aí você pergunta: olha, não sei como é que eu estou conseguindo ainda ir para a igreja. Não sei como é que eu estou conseguindo resistir tanta coisa. Ah, quanta fraqueza que eu tenho passado contra a luta. E não sei como é que eu escapei dessa. Não sei como eu escapei daquela. Eu mesmo não consegui nem orar. Quanto tempo faz que eu não oro?
Mas sabe por que você está aqui? Porque você está debaixo da lei do Espírito. E Ele tem te ajudado nas suas fraquezas. Ele diz aqui, olha, porque não sabemos como havemos de orar, nem como pedir. Olha, irmão, quando você está na sua fraqueza, que oração bagunçada. Ah, não agradece, não pede, outra hora fala que não vai pedir e acaba pedindo, e aquela confusão. Não sabe como pedir. E como é que você está aqui? Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está aqui porque o Espírito Santo tem intercedido pela tua vida. Você está debaixo, você é mais do que vencedor, porque o Espírito Santo está intercedendo por você. Aquele momento de fraqueza que você não sabe como escapou, lá estava o Espírito com gemidos inexprimíveis, falando com o Pai. Pai, ajuda ela, Pai, ajuda ele. Olha como está o coração dele, Arabachurianda, Arabacarassúria. Olha como está o coração dela. Ele não tem mais força, ele não tem mais força, ele não consegue ler, ele não consegue orar. Há momento de fraqueza, querendo desistir, querendo parar. Pai, não deixa, Pai, não deixa, Pai, não deixa. E o Pai ouviu, irmão. O Pai ouviu. O Pai ouviu o Espírito. Arabachurianda, Arabacarassúria. Você é mais do que vencedor, porque o Espírito Santo está na tua vida, gemendo, Subicalamenturianda, Arabacarassúria, expressando a tua dor, expressando o teu sentimento, expressando a tua fraqueza, expressando a tua necessidade. Arabachai, Arabachurianda, Arabacarassúria. Você não vai parar, você não vai desistir, porque o Espírito Santo está te fortalecendo neste exato momento. O Espírito está te fortalecendo neste exato momento. Arabachurianda, Arabacarassúria. O Espírito Santo está ministrando ao teu coração. O Espírito Santo está alegrando o teu coração. O Espírito Santo está fortalecendo o teu homem interior. O Espírito Santo está tirando toda a tristeza, todo o vazio do teu coração. Toda a preocupação está caindo por terra agora, porque a presença do Espírito Santo está invadindo a tua vida agora. Você foi chamado para ser mais do que vencedor. E você será, porque o Espírito está em tua vida e Ele vai te ajudar. Arabachurianda, Arabacarassúria. Pode ir dando glória a Deus, irmã. Pode chorar, pode bater palma, pode pular, fala em língua estranha, porque o Senhor te trouxe aqui para renovar a tua força. E é neste exato momento que Ele vai renovar a tua força. Abra a tua boca, se expressa a Deus, peça para Ele te renovar, peça para Ele te fortalecer. Eu até paro de pregar só para Ele encher a tua vida. Eu até paro de pregar só para Ele te alegrar. Mas abra a tua boca e deixa Ele encher o teu coração, invadir o teu coração, te fortalecer, te renovar, te batizar. Arabachurianda, Arabacarassúria, é te fazer mais do que vencedor. Vai dando lugar, irmão, vai dando lugar, vai dando lugar. Vai dando lugar, vai dando lugar. Vai dando lugar, porque o Senhor está de braço aberto como no último dia da festa. Quem tem sede, vem a mim e beba. Se você tem sede do Espírito, sede da presença de Deus, vai bebendo, e se bebe adorando, se bebe glorificando, se bebe exaltando, se bebe de mão levantada, se bebe batendo palma, se bebe pulando. Faça alguma coisa, irmão. Faça alguma coisa, faça alguma coisa, faça alguma coisa. Peça, 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 peça. Ramandora Bachurianda, Arabacarassúria. Aleluia.
Vem, Senhor Espírito Santo, vem sobre a nossa vida, vem sobre esta igreja, vem. Arabaxanda, arabacanda, arabassúria, sem medida, Senhor, sem medida, sem medida, sem medida, sem medida. Vai enchendo o que está fraco, vai alegrando o que está triste. Arabaxurianda, arabacarassúria, vai mudando o pensamento, vai mudando a intenção, vai invadindo, vai arabandaia, subicai. Arabaxurianda, arabacarassúria. É momento do Espírito, irmão, dá lugar ao Espírito. Tem mais coisa para pregar aqui, mas pregamos outro dia. Dá lugar ao Espírito. É hora do Espírito na tua vida. Arabaxanda, arabacanda, arabaxai. Dá lugar a Deus, profetiza, fala em língua, chora, bate palma. Dá lugar a Deus. Arabacai, assurianda, arabacai. Porque Ele quer te fazer mais do que vencedor. Seja mais do que vencedor, seja mais do que vencedor, seja mais do que vencedor. Você é de Deus, Deus está na tua vida. Você tem promessa, Deus é contigo. Deus é contigo, Deus é contigo. Ele vai te ajudar, Ele vai abrir a porta, Ele vai mudar situações. Arabandarabachandarabacarasúria. Deus está ao teu favor, Deus está ao teu favor, Deus está ao teu favor. E se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus te justifica, quem vai te condenar? Arabacandarabachúria. Arabachurianda, arabacarassúria, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isto é o amor de Deus, isto é o amor de Deus. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama. Isso é o amor de Deus. Isto é o amor de Deus, é o amor de Deus que está te envolvendo agora. É pelo amor de Deus que você está aqui. É pelo amor de Deus que Ele fala contigo. Arabaxurianda, arabacarassúria. Arabaxurianda, arabacarassúria. Não há o que possa nos separar do amor de Deus. Não há o que possa te separar do amor de Deus. Não há nada que vai te separar do amor de Deus. Ele vai cuidar de você, Ele vai te ajudar, Ele vai te sustentar, irmão, até chegar aquele dia. Porque o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, mas também o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, está do lado do Pai, intercedendo por você também. Você é vencedor, você é vencedor, você é vencedora. Você é vencedor, você é vencedora. Arabaxurianda, arabacarassúria, o vencedor, irmão. Você é vencedora, você é vencedor. Saia daqui certo dessa vitória sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Não ouça mais outras vozes, somente a voz do Senhor. Que Deus possa te abençoar e que você faça sempre a escolha certa, a escolha de vencedor. E uma das escolhas do vencedor é escolher ouvir apenas a voz de Deus. Não interessa o que você está sentindo, não interessa o que os outros estão falando. O que interessa é que Deus está falando. E o que Deus está falando é que Ele te ama e que você é dele e Ele é teu. Amém? Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.